Olá, seja muito bem-vindo para mais um dia de plano de leitura anual da Bíblia da C. E hoje nós vamos ficar com o capítulo 13 e 14 do livro de 1 aos Coríntios. O capítulo 13 vai falar sobre a importância do amor. Ele é muito usado em textos de casamentos e tantas outras ocasiões especiais, mas hoje eu gostaria de trazer para a sua vida. Paulo vai dizer o seguinte, que o amor é como um instrumento afinado. Você pode ser maravilhoso, você pode ser um instrumento maravilhoso, ter toda a capacidade, toda a competência do mundo. Mas se você não estiver afinado, esse som vai ser desagradável, não vai combinar com nada, não vai trazer a harmonia necessária. Então, assim, nós podemos ter todas as competências do mundo. Se nós não tivermos o amor, tudo se esvai. Muitas vezes a gente não percebe o quanto a doçura, a imponência, a perseverança do amor consegue trazer um som de vida para nós. E realmente o amor, ele é necessário demais. É pelo amor que nós nos movemos, né? Pelo amor a Deus, pelo amor de Deus que nós nos movemos. E Paulo vai dizer o seguinte: o amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança, sempre se mantém firme. Que nós possamos receber essa injeção do Espírito Santo na nossa vida, uma injeção do amor de Deus na nossa vida, que vai nos fazer brotar amor em tudo que nós formos fazer. E não podemos nos esquecer, pode passar tudo, mas o amor nunca acaba. E aí vai uma dica para os seus relacionamentos, para as suas situações. Às vezes você diz assim, mas o meu amor em relação a essa pessoa, em relação ao meu chamado, né? Eu ouço muito isso, está acabando. Não, meu querido, o amor nunca acaba. O que acaba é o verbo amar. Muitas vezes nós nos esquecemos que amor é um verbo e que para a gente viver amor, a gente tem que realizar amor, a gente tem que se aplicar em amar. Então, quem sabe a tua vida está um pouco esfriada e você acredita que o amor é uma emoção e não é. O amor é um verbo, então você precisa amar. E o momento que você começar a colocar em prática uma vida de amor, tudo vai se aquecer, tudo vai se tornar maravilhoso, porque o amor consegue tornar até um dia difícil num dia maravilhoso. E Paulo ainda vai dizer que a nossa maneira de ver o amor é muito imperfeita, mas quando nós nos encontrarmos com o nosso Deus, tudo isso vai encontrar o seu lugar. Então, o conselho do apóstolo Paulo para nós nesse dia é: viva uma vida onde o amor é um verbo atuante na tua história. Que você não precisa esperar uma condição para você amar, mas que você vai amar e através desse amor você vai trazer condições da ação de Deus na tua vida, na tua casa, na tua história e também através de você, através da tua vida, através da tua casa, através da tua história. Capítulo 14 de 1 Coríntios, Paulo vai falar o seguinte: cure com muito zelo os dons do Espírito, mas seja uma pessoa apta à profecia. E aqui ele não está falando daquela profecia muito comum em muitos lugares, das pessoas quererem fazer adivinhações, quererem transformar a palavra de Deus, a revelação da palavra de Deus num misticismo, numa adivinhação, tá entendendo? Num jogo com o futuro de alguém. Eu creio e vejo e vivo que muitas vezes o Senhor vai trazer uma palavra específica de conhecimento, de revelação da vida de uma pessoa. Mas o que Paulo está querendo dizer aqui com o dom da profecia não é o dom de sair falando coisas de adivinhação, mas é o dom de pregar a palavra de Deus, de fortalecer, de exortar, de trazer o alimento do Senhor para dentro da igreja, para dentro das nossas vidas, para dentro da vida das pessoas que estiverem passando no nosso caminho.
que nós devemos orar em línguas, mas que o nosso orar em línguas não seja 100% o nosso ministério, o nosso chamado, porque existiam talvez pessoas aqui que acreditassem que não, a gente vai para a igreja, a gente vai ficar orando em línguas. E a edificação pessoal é muito grande quando nós oramos em língua, mas a edificação do corpo só acontece quando tem interpretações. E aí Paulo vai dizer, se tiver oração em línguas, é bom que haja interpretação, para que todos sejam edificados. Mas a edificação maior vem quando nós profetizamos a palavra de Deus. E profetizar, então, a palavra de Deus é pregar, anunciar com clareza. Paulo ainda vai frisar muito isso. Tem que haver clareza na pregação, tem que ter coerência com a palavra do Senhor, tem que ter a revelação do Espírito Santo e tem que ser de maneira clara, transmitida de maneira clara a mensagem do Senhor. E ainda assim, Paulo vai dizer o seguinte, que todos os dons do Espírito, eles devem ter um só objetivo, fortalecer o corpo de Deus. E qual seja o dom que o Espírito Santo te deu, que você possa ter isso no seu coração. Eu preciso usar esse dom para fortalecer a igreja, o reino de Deus. E ainda Paulo vai falar algo que traz muita controvérsia, né? Dentro do meio cristão, ainda muitas vezes machista, ainda muitas vezes com uma visão muito limitada das coisas. Aqui no capítulo 14 de Coríntios, no versículo 34, Paulo diz, as mulheres devem permanecer em silêncio durante as reuniões da igreja, não é apropriado que falem, devem ser submissas como diz a lei. E aqui Paulo ele está dizendo o seguinte, olha, há uma lei sobre nós, uma lei que mulheres não podem falar em público, uma lei que mulheres não podem se expressar em público dentro da igreja. Então, vamos obedecer essa lei, só que eu quero dizer uma coisa para vocês, essa lei ela não está sobre a nossa vida, é uma lei momentânea, é uma lei daquele momento, daquela época, tá certo? Essa é a lei, não estamos debaixo dessa lei, nós não vivemos essa lei mais. E Paulo ele deixa tão claro que a mulher ela tem o que dizer, que ela vai receber de Deus sim, mas que em muitos momentos por conta das regras, seria melhor que ela obedecesse às regras. Por quê? Porque Deus vai nos usar, mas se nós estivermos totalmente fora do momento, isso vai se perder. Por exemplo, hoje eu sou bispa e na minha igreja nós não temos uso e costumes. Mas se um dia alguém me convidar para levar uma palavra a uma igreja que tem usos e costumes, eu vou respeitar. Eu não vou levar os meus colares e também não vou usar as minhas calças, eu vou respeitar o ambiente. Era isso que Paulo estava dizendo, vamos respeitar um ambiente social que está criado aqui. Mas ela deve fazer lá o marido, pois não é apropriado que as mulheres falem nas reuniões da igreja, não é apropriado, por quê? Por conta dessa lei, por conta dessa situação, desse rigor social da época. E ele ainda diz o seguinte, vocês pensam que a palavra de Deus se originou entre vocês? Ou seja, você acha que a palavra de Deus está dentro do comando de vocês? Não está. Acaso são os únicos os quais ela foi entregue? Não foram, ou seja, Deus vai usar quem Ele quiser, na hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Mas nós precisamos aprender a reconhecer que assim como Paulo, ele falou assim, eu me fiz gentil com os gentios, me fiz judeu com os judeus, para que eu pudesse ganhar a todos. Então vai haver momentos que a gente precisa observar a nossa realidade ao lugar e ser o maior instrumento afinado possível, o melhor tipo de afinação possível da nossa vida, do nosso comportamento para alcançar as pessoas. Naquele momento seria então que as mulheres, mesmo recebendo revelações do Senhor, não falassem dentro da igreja por conta daquele costume, daquela lei, na verdade não era nem um costume, era uma lei daquele momento. E ali diz o seguinte, portanto, meus irmãos, anseiem profetizar e não proíbam falar em línguas, mas cuidem para que tudo seja feito com decência e ordem. Que nós possamos trazer na nossa vida um rigor de servir a Deus com bastante decência e bastante ordem. Onde nós estivermos, como nós estivermos fazendo, que nunca seja feito de qualquer maneira, que nunca seja feito
sabe, sem uma ordem, sem um temor, sem um tremor, sem um objetivo, sem uma intenção, que seria ganhar o máximo possível de pessoas para Cristo. Hoje eu termino essa reflexão com você, mas eu te convido, vem ser rema com a gente, vamos continuar essa leitura juntos. Que Deus te abençoe.